Então, pessoal, nossa segunda aula, vamos falar da ocupação do território brasileiro. Como você sabe, inicialmente o Brasil existia sem que se tivesse notícia disso lá na Europa, né? Os europeus resolveram sair uma expansão marítima para conseguir melhores negócios e acabaram chegando nos territórios aqui da América. E quem chegou por aqui com o direito de dominar as terras foram os portugueses. Só que quando os portugueses chegaram aqui, estranhamente, eles se sentiram no direito de dominar um território que já era habitado, né? Habitado por índios. Então eles começaram processos de migração para o Brasil que foram tirando dos índios o território o direito, né, desse território, dessas terras, e foram jogando eles cada vez mais para um mundo excluído, certo? Dentro desse processo, então, o Brasil começa pela ocupação do seu território. Isso inicia lá no século XVI. A partir de 1500 começa o século XVI. 1501 começa o século XVI. Como é que aconteceu isso? Então, na questão número 1 ali, eu pergunto para vocês, né, os processos históricos que auxiliaram na migração, né, por que migraram e quem migrou. Então, a primeira onda de imigrantes são os portugueses, e eles vêm para cá para produzir açúcar. Só que os caras não vieram trabalhar, eles vieram coordenar o processo. Então, vieram portugueses? Sim, vieram, mas a massa populacional que vai ocupar as terras do Brasil são os africanos, né, que vêm trabalhar nas lavouras como escravos, uma vez que eles não conseguiram escravizar os índios. Então, o primeiro processo de ocupação do Brasil é migratório, tem origem com a produção de açúcar, e os dois grandes grupos a formarem a população brasileira são portugueses e africanos. Somados aos índios, aos indígenas, são as três grandes origens populacionais brasileiras. Então o brasileiro tem na sua marca, no seu DNA, essas três influências populacionais: portugueses, africanos e os indígenas. Essa é a nossa matriz populacional. Nos anos seguintes, por volta do século 17 e 18, se intensifica então a produção pecuarista, né? Vão começar a se produzir, se investir, né, no processo de produção de gado confinado, ou seja, vão criar gado para que ele possa render tanto carne, leite como couro, né? E aí esses processos eles vão estar mais voltados para o Nordeste e para o Sul. Nordeste e Sul vai intensificar então o processo de povoamento dessas regiões, certo? Tanto o Nordeste quanto... O Nordeste já existia a produção de cana-de-açúcar lá, mas aumenta mais a população lá com pessoas que vão voltar para a atividade da pecuária. Assim como no Sul, onde se desenvolve o maior polo charqueador do Brasil. E em nossas cidades charqueadas tem influência direta desse processo, né? Nos anos seguintes, a partir do século XIX, e aí nós temos a partir de 1801, né, inicia o século XIX até 1900, inicia então o grande ciclo da produção de café. O café vai substituir o açúcar como principal produto brasileiro, e aí uma nova onda de migrantes, né? Porque o processo do café, ao contrário do açúcar, ele vai usar muito pouco a mão de obra africana. Eles não vão investir nos escravos. O Brasil já estava passando por um processo mais liberal, e o liberalismo vai contra a escravidão porque ele acredita que o ser humano precisa ganhar dinheiro para poder comprar mercadorias. Então, dentro desse processo, tu compra mercadorias se tu tem salário. O escravo não tem salário, não compra mercadorias, então isso não ajuda. Então essas pessoas que produziam café lá na região de São Paulo, no Sudeste, vão investir numa classe operária. Só que ao contrário do que a gente pode imaginar, né? Vou abrir para contratar pessoas para trabalhar. O que seria lógico? No meu raciocínio inocente, vou contratar os africanos, né? Não vou mais tratar os africanos, não, os afrodescendentes, desculpe o erro. Vou contratar esses afrodescendentes, os negros que haviam sido libertos, né,
estavam sendo num processo de liberdade, vou contratar eles como meus funcionários. Não, os caras não fizeram isso. Os caras investiram em trazer alemães e italianos para trabalhar nessas lavouras de café. Existe um processo no Brasil que era uma tentativa de branqueamento da população, porque alguns produtores tinham medo das revoltas africanas, né? Afinal, os caras foram escravizados por 300 anos, de repente eles podiam estar revoltados com alguma coisa, o que será? Bom, né? Se até hoje existe racismo, imagina naquela época. Enfim, junto dessa onda de italianos e alemães que vieram para trabalhar no sudeste, na região de São Paulo, em função do café, vieram também pessoas que acabaram povoando o sul. E aí deram origem a cidades como Gramado, Canela, Caxias, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Santa Cruz, todas de região de colonização ou alemã ou italiana. Então esse é o processo de formação e ocupação do território brasileiro, sempre muito relacionado com o que se está produzindo, ou seja, a riqueza, a economia. A questão número 2 vai tratar um pouco da pluralidade, né, desse grande fluxo de pessoas que acabam formando a população brasileira. E eu peço para que vocês façam uma pesquisa que eu acho bem legal, né, que retrate a diversidade cultural através dessa pluralidade de povos que vieram ocupar o Brasil. Então cada um traz a sua cultura e vai jogando tudo aqui para dentro, formando blocos culturais. Essa pesquisa, eu vi que muitos fizeram ali, porque eu analisei os trabalhos de vocês lá nos e-mails, mas eu quero que vocês, assim que a gente tiver, eu vou lançar lá para vocês, tá? O pedido. Assim que a gente tiver acesso ao Classroom, onde nós vamos fazer as nossas aulas, eu vou querer que vocês postem esse trabalho lá para que os colegas possam ver os trabalhos de vocês, porque eu achei muito bonito para ficar só para mim. Então eu quero que os outros possam ver também. Eu achei bem legal assim, o trabalho de quem fez. Acho válido compartilhar com a turma, certo? Na questão 3, então, pessoal, nós vamos retomar aquele assunto que eu tinha falado lá no início, que é a função da ocupação do Brasil, né? Os povos que habitavam aqui antes dos portugueses chegar. Para vocês terem uma ideia ali, né? Na questão 3, na letra A, eu pergunto: quem habitava o território brasileiro quando os portugueses chegaram em 1500? Os indígenas, né? Os povos indígenas que aqui habitavam. E aí, para vocês fazerem uma comparação com o que acontece, eu faço o seguinte desafio. Eu pergunto para vocês quantos indígenas se estima que viviam no Brasil em 1500. E aí, galera, era por volta de 3 milhões de indígenas. Eram 3 milhões. E aí, se a gente for fazer uma comparação, atualmente, levando em conta que a população brasileira passou de 3 milhões, né, para mais de 2 bilhões, né? Tipo, o que a gente pode ver? Que os indígenas foram muito maltratados, porque eles passaram de 3 milhões para pouco mais de 800 mil habitantes. Então, enquanto toda a população cresceu, a indígena diminuiu. Né? Por que isso? Se os caras tinham supremacia, o território era deles, né? Foram invadidos. Aí eu pergunto também ali na letra D, né? Os indígenas brasileiros eram todos da mesma tribo, ou seja, nações, ou grupos étnicos? Não, pessoal, não é. Não dá pra pensar que índio era tudo igual, tipo, todos os indígenas das mesmas, tipo, todos parentes, né? Não, na verdade não. Existiam várias tribos diferentes, né? Aqui no sul mesmo, né? Quem a gente estuda um pouco mais a região do sul, tinha os Gê, Pampeanos e Guaranis. Só aí são 3 nações diferentes, 3 grupos étnicos diferentes, de origem e característica totalmente diferentes. Então nós tínhamos vários grupos étnicos ao longo de todo o Brasil. Claro que o mais volumoso é o grupo dos Guaranis, e assim ficou conhecido, né? Inclusive porque era a raiz linguística, né? A língua mais falada entre os nativos era o Guarani. Então tem essa marca bastante forte, certo? Mas não eram todos da mesma tribo, não eram todos do mesmo grupo étnico, eram vários grupos diferentes.
No final, eu peço para vocês qualificar a história da população indígena no Brasil. Como vocês acham que ela foi? Foi boa? Foi ruim? Foi bom para eles? Foi da melhor forma que poderia ser? Aí eu acho que pessoal. Cada um deve fazer a sua interpretação, certo? Eu acho que foi desastroso. Eu fico um pouco triste. É diferente de vocês achar que a gente olha para o índio e achar que ele ainda tem que andar da forma que andava em 1500, no meio da floresta. O índio também faz parte de um processo de modernidade. Então a gente tem que entender que ele também evoluiu. Ele vai usar a internet, ele vai usar celular, ele vai usar todos os recursos. Ele não precisa ficar parado no tempo vivendo em oca. Não é isso. Mas a valorização dele enquanto ser humano e enquanto cultura. Como é que vocês avaliam isso? Acho que tinha que ser mais valorizado, né? Até porque era tudo dele e foi tirado dele. Mas aí façam a análise de vocês. Resumindo então, a população brasileira teve sua base de formação a presença de 3 importantes povos, sendo eles os seguintes: portugueses, africanos e indígenas, certo? Então, pessoal, sobre essa aula de hoje era isso. A gente se fala novamente na aula 3.